Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, eu vim fazer um vídeo hoje referente ao último episódio da série Invencível, que atualmente está lançando a terceira temporada, e agora eu posso fazer as reviews dessa animação que particularmente eu gosto muito. Eu acho que é uma animação bem interessante e tem tudo a ver com a cara desse canal, já que ele tem a proposta de trazer novidades do mundo geek, né? Então bora lá. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, bom, vamos falar um pouco sobre o episódio 6 de Invencível, que lançou recentemente, nessa última quinta-feira. E bom, esse episódio traz pra gente um novo personagem, que é um cara comum e tem a perspectiva, basicamente, quem assistiu percebeu, é a perspectiva basicamente daquele filme Batman vs Superman, onde o Ben Affleck, que fazia o Batman naquele momento, fica olhando o Superman destruindo toda a cidade de Metrópolis na luta contra o General Zod. E o episódio adapta bem isso, dando essa perspectiva através desse personagem que basicamente ele é um humano comum. Ele até tem superpoderes, mas não é nada que possibilite ele de salvar o mundo, e ele tem uma vida comum. E mostra que ele tem uma irmã e uma sobrinha, e é justamente essas âncoras que movem todo o episódio. Elas vão trabalhar em um prédio e basicamente a gente vê aquele prédio caindo devido à luta vão morar, no caso, porque a menina vai com ela também. Basicamente a gente vê aquele prédio caindo devido à luta do Omni-Man contra o Invencível. E ali a gente percebe que pela a morte da sua irmã e da sua sobrinha, o Powerplex, que se eu não me engano o nome dele é Aaron, não me lembro muito bem, mas vou colocar aí na edição o nome dele, ele culpa o Invencível por essa morte, por essa destruição, e ele se revolta pelo fato do Invencível não estar pagando pelos erros dele, tanto a levar ao ponto dele tentar chegar em uma conclusão, querendo uma justiça de modo carnal, né? Ele vai atrás da justiça da terra deles para tentar prender o Invencível, mas a justiça ali, a promotora de justiça, fica de mãos atadas, porque mesmo que ela tenha peito para prender o Invencível pelo fato daquele assassinato, o Invencível presta mais bem à sociedade livre do que preso. Querendo ou não, ele é o que move ali o planeta Terra, faz com que pessoas... Ele protege de fato, né, o planeta Terra. Então ela fica de mão atada, ela não tem como prender o Invencível. Isso já passou algum tempo depois da morte da irmã dele, e ele tenta, por meios legais, prender o Invencível, só que é negado esse pedido, e aí para ele é a gota d'água. Ele se entristece, vai para casa. Pelo que parece, a mulher dele, a família dele, o filho é pequenininho, mas a mulher apoia ele em tudo, e o core da série é baseada neles. E a gente vê que ele vai nutrindo cada vez mais um ódio pelo Invencível, pelo fato dele estar por aí livre e continuando fazendo as coisas dele que não devia na cabeça dele, né? E ele trabalha na ODG, ele tem esses pensamentos contra o Invencível. A ODG basicamente é a empresa que fornece produtos para o Pentágono, ou seja, lá ele aprendeu a fazer equipamentos, e é daí que ele tem a ideia de roubar algum desses equipamentos, que são as esferas que ele utiliza no corpo. E como eu disse, ele já tinha um poder, só que é um poder que é baseado com a energia cinética. Quanto mais ele recebe pancadas, ele gera essa energia. A gente viu isso no começo do episódio, quando a sobrinha dele deu alguns socos na mão dele. Ele expandiu um campo eletromagnético, mas foi numa escala menor. Guarde essa informação. Bom, eu achei interessante, galera, o fato da Amazon Prime utilizar o mesmo modelo de personagem que eles utilizaram na primeira temporada, porque basicamente a gente vê na primeira temporada, no primeiro episódio, no oitavo episódio, na verdade, na luta contra o Omni-Man, aquela mulher, Gretchen, que é a irmã do Powerplex, caindo do prédio. A gente vê aquela personagem
e ver que ela realmente morreu. E eles usaram essa mesma personagem, trazendo assim uma coerência e uma realidade a mais no episódio, tá vendo? Bom, galera, antes de continuar com o vídeo, com a review aqui, que basicamente já tô na metade da review, eu gostaria de pedir a vocês que deixem um like de vocês aí, porque como vocês sabem, isso faz com que meu canal seja redirecionado para mais pessoas. Se vocês gostam desse tipo de review, gostam de Invencível, eu peço a vocês encarecidamente que se inscrevam nesse canal. Eu vou começar a trazer séries relacionadas a isso, e dependendo da colaboração de vocês, eu até quero trazer algo relacionado a HQ. As histórias são 23 volumes, eu acho que dá para mim fazer um vídeo adaptando, contando cada detalhe da história do que aconteceu. Se vocês quiserem, tipo, fazer uma playlist Invencível volume 1, Invencível volume 2, essa é a minha ideia. Só que para isso eu preciso da colaboração de vocês. Curtem e comentem aí nesse vídeo, façam com que esse vídeo seja compartilhado, alcance outras pessoas, e se possível se inscreva nesse canal, que vai me ajudar muito. Bora continuar, vamos lá. Passa episódio e a gente vê que o Powerplex ensaia um discurso para quando ele estiver frente a frente com o Mark, com o Invencível. E nessa altura do campeonato, ele já está totalmente equipado com suas esferas e a sua roupa. E nesse mesmo momento, ele pede para que sua mulher dê umas pancadas nele e ela bate com o martelo. E ele absorve uma energia e vai de encontro ao Invencível. O plano dele é o seguinte: fazer algazarra na rua, permitir que todas as câmeras estejam ligadas para ele, e aí o Invencível vai até ele. Só que não dá muito certo, porque o Invencível nesse momento está conversando com seus amigos, que é aniversário, acho que é do Willie, que eles estão jogando basquete. Ele encontra a Amber, que é sua ex-namorada, cada um deles conversa, tem um coro de amizade, e o Invencível mesmo decide não ir até o local onde o próprio Powerplex está chamando, porque tem outros heróis que podem resolver isso. Ele desliga a TV e continua interagindo com seus amigos. E o cara que chega lá é o Super Mofo. Não é muito bem o que o Powerplex queria. O Powerplex fica irritado, acaba machucando o Super Mofo. Eles discutem lá porque o Super Mofo faz parecer que ele é o Invencível, mas não é. E nessa discussão ele acaba pulverizando o Super Mofo, e ele acha que o Super Mofo morreu. Como eu disse, ele não é um vilão, ele fica assustado e vai embora. Mas aí ele já fica na perspectiva do povo como um vilão, e era algo que ele não queria, certo? E ele começa a ficar irritado por isso, porque na cabeça dele, mesmo ele fazendo daquele jeito, ele é o herói, e ele quer que o povo veja ele como um herói. Só que devido à falta de compromisso, a falta de aparição do Invencível, ele se estressa e começa a agir mesmo como um vilão, atacando o Super Mofo, e acabando que o Super Mofo meio que ficou inutilizado por algum momento, e diante da sociedade ele é visto como vilão e ele fica irritado, né? Ele volta para casa, acha que estragou tudo. A mulher dele disse que ainda tem um plano, uma última cartada, uma última solução, porque ela se lembra que vai ter um memorial de Chicago, que é das pessoas que morreram naquele dia. E ela mesma diz que o Invencível estaria lá, né, já que ele vai ser coroado. E surge uma esperança no olho do Powerplex. E a ideia dessa mulher é o seguinte: se fingir de fazer parecer que o Powerplex sequestrou ela e o filho dela, né? E é justamente o que ela faz. E com isso ele chama a atenção do Invencível. E o Invencível parte até aquele prédio abandonado de noite, que é o prédio onde, se eu não me engano, a irmã dele morreu. E quando o Invencível chega lá, eles discutem justamente isso. O Powerplex joga na cara dele todas as pessoas que ele matou indiretamente, que ele deveria ser preso por isso. E o Mark se culpa bastante por isso. O Mark, desde a primeira temporada, se culpa por aqueles acontecimentos. Ele só não é muito de se expressar, mas quando o Powerplex joga na cara dele a falta de responsabilidade dele, porque realmente, indiretamente, ele matou aquelas pessoas, lógico, ninguém justifica que ele matou em relação porque o pai dele estava brigando com ele e ele era só um, não tinha como ele salvar todo mundo. A vontade dele era de salvar, mas
acabou que algumas pessoas foram mortas naquele processo, mas a intenção dele era salvar todo mundo. Mas ele se culpa, o Mark tem muito disso, de se culpar, de ser sensível nesse aspecto. E isso deixa ele meio cabisbaixo. E o Porpex continua falando essas coisas pra ele, dizendo que ele tem que ser preso, não sei o que, jogando na cara dele. E começa a confusão, a discussão entre eles. Lógico que o Invencível acaba acertando um golpe nele muito forte, porque o Invencível tenta salvar a mulher dele e o menino, achando que é um sequestro, mas não é, a gente sabe que aquilo ali foi armado. E ele acerta um golpe muito forte nele, que justamente faz com que ele tenha uma grande descarga de energia, porque como eu disse no começo, pedi para vocês guardar essa informação, ele absorve energia pelo impacto, energia cinética. Então, devido à pancada do Invencível, ele absorveu uma grande quantidade de energia, e aí vem o core do episódio. O Porplex, na sua raiva, no seu ódio, consegue pegar o Invencível distraído, porque quando ele vai salvar a mulher do Porplex, ela cospe na cara dele. E ali deixa bem claro que ali foi um plano para capturá-lo. E nesse momento o Invencível se distrai e o Porplex pega ele pelas costas e lança uma descarga de energia forte, segurando a cabeça dele e tentando pulverizar o Invencível. Chega até a sair sangue do Mark. Só que nesse processo, faíscas de energias começam a passar pelo corpo dele, e atrás dele está a mulher dele e o filho dele. Obviamente essa ideia não ia dar muito certo, e quando eu comecei a assistir o episódio eu já imaginei isso, que elas iam se machucar, e foi o que aconteceu. A luta acaba quando o Porplex sente o cheiro das cinzas e vê as cinzas da sua mulher e seu filho passando por ele, ou seja, naquele momento descomunal de raiva, ele pulverizou sua mulher e seu filho ainda vivo. E, para surpresa de ninguém, ele se rende, mas culpa quem? Culpa o Invencível. Na verdade, ele não se rende. O Invencível segura ele e espera ele descarregar toda a energia do corpo dele. E ele culpa o Invencível por isso. E aí cria-se mais um ódio perante ele sobre o Invencível. Ou seja, nesse episódio, basicamente o que a gente viu foi a ascensão de um vilão. Ele já tinha raiva do Invencível, mas não se considerava um vilão. Depois dessa morte, basicamente pode-se acreditar que ele perdeu tudo e ele vai seguir nessa vida de vilania contra o Invencível. E é basicamente o que a gente vai ver nos próximos episódios. Bom, para resumir, ele vai preso. O Cecil está conversando com o Mark pede para o Cecil deixar ele sozinho com ele. O Mark pede desculpa, ele entende os motivos do Porplex, diz que ele não é culpado, mas ele ainda se culpa muito pelo que aconteceu, porque ele podia ter salvado mais pessoas. Mas o Porplex não dá ouvido a ele e não perdoa ele, ainda continua jogando na cara dele as mortes daquelas pessoas, e agora culpa o Mark pela morte do seu filho e da sua mulher, deixando bem claro que a relação deles continua de um vilão e um herói. E assim termina o episódio, galera. Esse foi o review do episódio de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, como eu já disse, se inscreve no canal e comente algo positivo aqui e envie esse vídeo para um amigo seu. Bom, sem mais enrolação, eu fui!